noite, boa noite. Que noite gostosa, que noite maravilhosa. Uma noite que eu quero compartilhar com as pessoas que eu sei que estarão comigo aqui hoje, para a gente poder falar um pouco, né, dos nossos propósitos, de como é que estamos aí, cheias de garra, cheias de coisa por fazer, e vida que segue. Nós precisamos, né, ter muita coisa bacana para que a gente realmente possa ficar esperando que tudo passe, e vai passar. E hoje é um dia alegre e eu não quero ninguém aqui desanimado, porque eu preparei muita coisa bacana, muita coisa boa para nós. Mas a gente vai estar falando sobre como é importante a gente ter um propósito, sobre como é importante a gente, principalmente que quer empreender, a gente que quer realmente colocar alguma coisa, botar para fazer. Nós precisamos entender que não há sucesso sem uma caminhada árdua, não há sucesso sem que nós possamos pensar a todo momento em como podemos ser vencedores. E, gente, olha só, há quanto tempo eu falo sobre empreendedorismo? Eu digo, até brinco, que eu sou uma pessoa que respira empreendedorismo. São muitos anos lendo, muitos anos falando sobre isso, muitos anos mesmo, viu? Eu acredito que são mais de 30 anos em que eu conheci o fascínio de empreendedorismo, mas não aquele empreendedorismo que as pessoas têm, que acham que ser empreendedor é abrir o próprio negócio, que ser empreendedor é ter uma empresa. Nada disso. Eu conheço um monte de gente que está aqui nessa live comigo hoje, caramba, que dão show aí, muitos empresários. São pessoas guerreiras, são pessoas que pode vir o que for, e os obstáculos não param, não paralisam, porque às vezes a gente até para diante de um obstáculo, mas paralisar, né, por mais que eles sejam grandes, por mais que nós achemos, não, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Então nós não podemos perder de vista uma coisa, gente. Se eu não tiver na minha vida um grande propósito, qualquer coisa vai me paralisar. É por isso que eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre a importância de nós termos um bom propósito, de nós sabermos, afinal de contas, o que é o nosso propósito, como eu posso pensar, como eu posso tirar da cabeça esse propósito, porque tudo aquilo que fica na nossa cabeça acaba sendo só um sonho. E aí nós temos que pensar o seguinte: peraí, eu faço tão bem isso, eu sei fazer tão bem, e tem um monte de gente por aí que faz também, mas pode ter certeza absoluta que não tem como você descobrir se você é realmente bom ou boa no que você faz, se você não colocar em prática. E eu vejo e tenho visto muitas pessoas saindo realmente daqueles sonhos, né? Saindo da coisa do sonhar e fazer. E muitas vezes fazem diante de obstáculos. Quantas e quantas vezes, né? Que a gente pode estar até desanimado, mas a gente acaba tendo alguma ideia, tendo alguma motivação, o que nos move. Por isso que a gente, quando fala em propósito, os olhos brilham. Quem tem propósito, oxe,
é brilho no olho. Meu olho é pequenininho, não dá para vocês verem. Mas como é importante a motivação na nossa vida. E eu tenho visto, tenho lido muito, falando sobre a questão, principalmente nesses tempos de crise, de horror que a gente está vivendo, mas que nós não podemos deixar de continuar com os nossos objetivos, que sejam cada vez mais não tão visíveis, não tão palpáveis para a gente neste momento. Muitos de nós estamos realmente paralisados diante dessa crise, diante dessa pandemia. Não é isso mesmo, gente? Tô dando uma esquentada nos tamborins para ver, né, como que vocês vão reagir. Quem concorda, coloca aí, é isso mesmo, Zarinha, é isso mesmo, não é? Eu gosto muito de, quando eu trato de objetivos, né, de missão, de propósito, de falar sobre os sonhos. Porque tudo que nos move e muitas coisas que a gente conquista é porque a gente um dia sonhou. E o mais importante é que o sonho é uma das primeiras perguntas que nós fazemos para, principalmente no meu caso, né, como eu leciono empreendedorismo há muitos anos, é uma das primeiras perguntas que se faz quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre objetivos, qual é o seu sonho? Essa é a primeira pergunta. E nós, desde crianças, a gente tem sonhos de um dia crescer, de um dia ser isso. Então nós somos movidos e sempre fomos movidos pelos nossos sonhos. Porém, tem uma coisa, a gente cresce e tudo aquilo que a gente sonhou, porque quando a gente é criança, a gente sonha coisas mirabolantes. Quantas vezes que eu sonhei, né, mesmo acordada, de que eu queria ser profissionalmente, a minha vontade, o meu sonho era ser ou psicóloga ou jornalista. Então eu tinha esse grande sonho de criança. E gostava muito de atuar, muito de cantar quando criança. E hoje, né, crescida, evoluída, eu vejo que aquele sonho não se realizou, mas nem por isso eu estou desencantada com a vida. Porque também tem coisas que surgem na nossa vida e que os nossos talentos vêm à tona através disso. Então, é muito importante a primeira coisa. Qual é o seu sonho? Né? Essa é a primeira coisa. Mas a partir do momento em que a gente vai evoluindo, a gente não pode mais só ficar sonhando. Eu não sei se vocês se lembram, é muito marcante para mim, uma frase naquele filme que eu acho fantástico, que Os Dois Filhos de Francisco, que conta, né, exatamente a história do senhor Francisco, que faleceu recentemente, pai dos famosos, né, Zezé de Camargo e Luciano. E a loucura que aquele pai deles fez para que eles realizassem o sonho dele, né, que a gente percebe claramente no filme que o sonho era dele. E que através disso, ele fez coisas mirabolantes. Ele fez coisas que, né, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. E ele insistia para que os filhos dele não desistissem do sonho dele, né? Mas vejam bem, olha hoje o quanto valeu o sonho do senhor Francisco. E ele era um grande sonhador. E no filme, gente, tem uma passagem muito interessante. É quando ele chega para a esposa dele, lá no filme, e fala, né? Mas esse é o meu sonho, você também tinha que sonhar junto comigo. E que ela vira para ele e fala assim: Francisco, eu não tenho tempo para sonhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar comida, né, na boca dos nossos filhos.
E ele, mesmo assim, ele não deixou de sonhar, de buscar o objetivo dele. E vejam, vocês podem, gente, perguntar para qualquer pessoa hoje, que seja um empresário, ou um amigo seu, amiga que vocês percebem que tem, né, a alegria de fazer o que fazem, que puderam fazer isso, como que todas as biografias que a gente lê, de empreendedores, de artistas, a palavra sonho não sai da boca deles. Não sai da boca deles. O meu grande sonho, esse foi sempre o meu sonho, e essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. A gente não pode parar de sonhar. Eu sei que é duro, eu sei que muitas vezes a gente fala assim, eu tô tão desanimada, tá tudo tão difícil, mas a gente tem, porque o sonho, ele traz o encanto da busca, ele traz o encanto de não deixar que a gente desista. Então é muito importante não parar de sonhar. E aí a gente vai crescendo e a gente passa a falar então sobre o objetivo. Qual é o meu objetivo? Quais são as minhas metas? Então, o que acontece? A gente precisa pensar no porquê. Vou voltar um pouquinho a quando a gente era criança. Qual era a maior pergunta que nós ouvíamos dos nossos avós, dos nossos tios? Eu me lembro, pequenininha, que quando eu encontrava com os meus tios, tias, eles sempre me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. O quê? Então, essa pergunta, o quê, foi a que sempre nos marcou. Então, eu buscava o quê. Por quê? Porque nós fomos acostumados, desde a infância, a pensar no que nós vamos fazer, no que eu vou me transformar, o que eu vou ser. Porém, a gente começa a perceber que a maior pergunta não é mais o que, mas é o porquê eu vou fazer, é o porquê eu quero fazer. E este é um grande conceito que um grande escritor trouxe para nós através de um livro que eu sugiro para vocês, que se chama Comece pelo Porquê. Não é? Este livro, ele é campeão de vendas do Simon Sinek, desculpe, e se chama Comece pelo Porquê. E no livro, o Simon conta a história desde a década de 60, quando se começou quando os irmãos começaram a fazer o primeiro plano para voar um avião, um plano de avião para eles poderem voar. E ele conta no livro que tinha uma dupla de especialistas, um grupo de especialistas muito famosos, pessoas muito gabaritadas, que receberam uma verba enorme, inclusive, do governo, para eles poderem planejar um objeto que voasse. E ficaram horas, dias, meses pensando naquele projeto. E aí, só que acabou que dois irmãos que ficaram muito conhecidos, que foram aí os precursores da era do avião, que eles tiveram a capacidade de se juntar e fazer realmente o sonho valer a pena. Qual foi a grande diferença, entre aquele grupo que havia recebido muito dinheiro do governo para poder fazer esse avião, e entre os irmãos que eram que não tinham tanto recurso financeiro, mas construíram e fizeram o primeiro plano de voo? A diferença é que os que estavam
com muito dinheiro, né, que o governo deu, eles ficaram pensando muito, planejando no o que fazer, ou seja, nós precisamos fazer uma aeronave, um avião, o que nós vamos fazer? E os dois irmãos, eles pensaram no porquê, no grande sonho que eles tiveram. Eu não estou me lembrando agora do nome dos dois irmãos, mas são famosos na história, daqui a pouquinho eu olho para vocês. Então, vejam bem, nós podemos ver que grandes coisas, grandes produtos, grandes empresas que prestam serviços estão perguntando o porquê. O que nós compramos? Né? O que eu compro quando eu adquiro por exemplo, um iPhone da Apple? A Apple, ela é muito famosa e é muito citada quando se fala de porquê. Ela sempre fez esta pergunta: por que as pessoas compram os nossos aparelhos? Então, grandes empresas e grandes pessoas que são bem-sucedidas, elas perguntam o porquê. Elas começam de dentro para fora. Então, por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou estudando? Ou por que eu estou fazendo aquele bolo maravilhoso que é para minha família comer? Eu não faço um bolo, então você vai falar assim: o que eu vou fazer agora? Mas você vai se perguntar: por que eu vou fazer um bolo delicioso agora? Porque eu vou alimentar a minha família, porque eles gostam muito do meu bolo, não é isso? Então, a nossa razão, o que nos move, são essas perguntas. Eu pergunto por quê? Porque quando eu faço esta pergunta, eu estou buscando dentro de mim a minha motivação. Muitas empresas, elas estão atrasadas, elas estão atrás dos seus concorrentes, porque elas pensam no o que eu vou vender. Quando eu pergunto para os meus alunos, né, o que o McDonald's vende, o que a Natura vende, o que a Microsoft vende. Então eles logo falam. Ontem mesmo eu tive aula, né, sobre isso com os meus alunos de empreendedorismo, e eu perguntei para eles o que a Natura vende. Aí todo mundo, a maioria, né, escreveu no chat ou falou cosméticos. Aí eu deixei que eles, né, falassem. Aí que eu falei: gente, uma empresa hoje onde o cliente está conectado, uma empresa que tem que entender hoje a jornada do seu cliente, desde o momento que ele entra em contato com a sua empresa, até o momento que ele adquire o seu produto ou serviço. Essa empresa, ela tem que entender e colocar na visão do seu cliente e saber por que o cliente compra aquilo. Então, por que eu compro o produto X e não compro o produto Y? E aí vem a grande resposta. A empresa entrega para o cliente benefícios e vantagens. Quando eu compro um produto, por exemplo, da Natura, eu não estou comprando simplesmente um cosmético, eu não estou comprando simplesmente cremes. Eu estou comprando beleza. Eu estou comprando bem-estar. Eu estou comprando autoestima. E, consequentemente, isso são os benefícios que eu encontro nos produtos. Consequentemente,
nós também temos, né, como empresários ou como pessoas que prestam serviços, o que o cliente vai ganhar comprando o meu produto ou serviço. Porque é isto que o cliente compra. O que o seu produto vai fazer por mim é o porquê eu vou comprá-lo. E o que é que eu vou ganhar comprando o seu produto é o porquê das vantagens que eu vejo em adquirir. Então, toda vez eu estou falando um pouco de empresas e daqui a pouquinho eu passo para a nossa vida mesmo, que o propósito, ele não serve só para empresas, ele serve também para a nossa vida, né? Então, toda vez que eu vou pensar em algo para fazer, eu vou pensar no porquê eu vou fazer isso. Então, vejam bem, qual é a grande sacada mesmo para a gente pensar nesse porquê, nesse propósito? Faça a seguinte pergunta para você o tempo todo. Aí você vai encontrar o seu propósito. Faça a seguinte pergunta: o que me faz levantar da cama todos os dias? Se eu puder levantar da minha cama, claro, né? A gente está falando num contexto em pessoas que conseguem se levantar, mas o que te faz acordar todos os dias, se levantar e fazer algo? O que faz os seus olhos brilharem quando você fala para alguém sobre aquilo? O que faz o seu sorriso aparecer quando você está falando da sua grande paixão? Vocês podem perceber, todas as pessoas que falam do seu propósito, que falam daquilo que as fazem caminhar, buscar, estudar, fazer, está dentro dela. Ela tira forças para fazer aquilo tudo de dentro dela. Ninguém tem a capacidade de te motivar mais do que você mesmo. Então não existe, a gente ouve muito falar, né, de atletas do aço, uma vida sem propósito é uma vida vazia. Exatamente. Então, gente, quando nós temos um propósito, nós, consequentemente, vamos ter um grande combustível, que é a motivação. Quando você vê uma pessoa, a gente fala muito sobre motivação, quando a gente trabalha empreendedorismo, e a gente fala muito sobre, você vê uma pessoa em estado tal, por exemplo, de depressão, qual é o corporal daquela pessoa que está depressiva, né? Aquela pessoa, ela não consegue muito olhar para frente ou para cima. Para cima que eu falo por exemplo, você vê um atleta jogando vôlei, um atleta jogando basquete, como ele se conecta com o que está lá em cima, que é o alvo maior dele. Então, uma pessoa, quando está um pouco deprimida ou triste, o corporal dela já muda. Porque a maior, né, coisa que normalmente essas pessoas transmitem através dessa tristeza interior, desse desânimo, é o olhar para baixo, né? A gente, quando estuda essas questões da comunicação na neurolinguística, a gente fala sobre as pessoas que são mais visuais, as pessoas que são mais auditivas e as pessoas que são mais sinestésicas. As pessoas que são mais sinestésicas são aquelas que têm uma linguagem corporal muito grande. Então, nós todos somos, né, temos esses três itens, digamos assim, de uma comunicação.
nós somos auditivos, né? Tem gente que, por exemplo, vai a um show e presta mais atenção na letra da música, nos instrumentos, do que talvez na roupa do cantor, né? Que são os visuais que enxergam mais isso, tá? Então, se você conversar com uma pessoa depois de um show e perguntar para ela, você ouviu? Nossa, aquela... E ela não for auditiva, ela nossa, nem ouvi, mas você viu a roupa de fulano? Você viu as pernas da Ivete Sangalo? Os homens, então, nessa hora são visuais, né? E as mulheres também, quando vê os gatinhos lá, opa, mas você viu aquele cara que tava lá, né? Oh, muito charmoso. Então, nós temos essa coisa de transmitirmos a nossa motivação de uma maneira não verbal muito grande. Porque é muito difícil uma pessoa que não tenha um motivo, né, ou uma motivação, que a motivação é um motivo para a ação, é muito difícil essa pessoa olhar para a frente. Ela olha mais para baixo, porque ela está conversando com o corpo dela o tempo todo, né? Então, a gente tem aí uma questão que é muito importante, gente, que é sabermos que o que nos move é o nosso propósito. O propósito é diferente da missão, né? Porque eu que falei, né, sempre dei aula muito sobre planejamento estratégico, e uma das coisas que a gente sempre aprendeu é escrever a missão, a visão da empresa, né? Os princípios. E a missão é uma coisa que nos leva muito mais a uma visão de longo prazo. Então, a empresa, ela tem uma missão porque ela quer saber sempre para que ela existe, né? Por que eu estou abrindo essa empresa ou por que eu tenho essa empresa. E a missão, ela leva a gente a uma visão de futuro muito grande. Ao contrário, o propósito, ele me faz movimentar na hora. Quando eu estou com um propósito muito grande, quando eu estou com uma motivação muito grande, eu com certeza, eu parto para a ação muito mais rapidamente. Então a gente tem que ter um propósito, nós temos que ter uma causa, o propósito tem a ver com a causa. Vocês se lembram do discurso que Martin Luther King fez, que é extremamente famoso, que é Eu Tive um Sonho. Eu passo esse vídeo para os meus alunos na aula de empreendedorismo, quando eu começo a falar de propósito e mostrar uma ferramenta que é o círculo dourado, né? Então, o Martin Luther King, ele arrastou multidões quando ele fez esse discurso que ficou na história do mundo. Quem são, gente, os grandes líderes que nós temos na nossa história? E propósito tem a ver com a liderança. Os grandes líderes, eles arrastam. Os grandes líderes, eles lideram pelo exemplo. Então, os grandes líderes levam as pessoas a terem um propósito na vida delas. Então, toda vez que eu falo em propósito, eu falo numa coisa que é espiritual, que está dentro de mim, que faz parte da minha alma, sabe? Que é aquilo que eu vou, assim, abraçar. Seja qualquer trabalho. Eu estou falando de propósito e eu coloquei no nosso tema o propósito, né? O quanto ele é necessário para se empreender, mas eu estou falando também do propósito de vida, né? Eu posso empreender mesmo não tendo um negócio próprio, eu posso empreender mesmo não sendo uma microempresária, mas eu posso empreender fazendo bem. Eu posso empreender, eu posso ter um propósito de vida de ajudar as pessoas. E isso vai me fazer levantar da cama e ir para o fogão e juntar um monte de gente e inspirar essas pessoas com o meu propósito. É por isso que a gente vê as maravilhas que essas pessoas que estão engajadas,
em ajudar as pessoas, elas nos emocionam tanto, né? São pessoas como nós temos grande, desde Jesus Cristo, que arrastou multidões, nós estamos aí na quaresma, e o que a gente ouve da história é de como Jesus foi um líder, de como ele arrastou multidões. Nós temos exemplos como Gandhi, nós temos exemplos como Martin Luther King, né? Então são líderes que realmente inspiraram os seus seguidores. E eu tenho que ser a líder da minha vida. Eu tenho que estar inspirada internamente para que eu possa transmitir isso para as pessoas que estão comigo. Todos os dias nós acordamos, todos os dias tem um dia novo aí para a gente viver, e todos os dias vão ter coisas ruins e coisas boas para nós vivenciarmos. Agora, o que vai fazer a diferença é de como eu vou lidar com o bom e com o ruim. Resiliência nos ajuda muito, que é realmente conseguir se levantar depois de um grande obstáculo. Então nós temos que entender o seguinte: qual é a diferença entre uma Apple que descobriu, aliás, a Apple é a empresa citada no livro O Círculo Dourado, no livro Comece pelo Porquê, que fala do Círculo Dourado, né? A Apple é citada porque ela compreendeu muito antes de muitas empresas porque os clientes compram e amam a marca Apple. Então, ela há muitos anos já sabe do porquê. Ela começou pelo porquê, porque o Círculo Dourado, né, é o seguinte: primeiro você pergunta o porquê. Por que eu quero isso? O porquê da razão de eu fazer isso. O porquê de eu vender este produto ou serviço para os clientes. O porquê é a razão, né? É o que vai te fazer levantar todas as manhãs e fazer algo. Depois vem o como no Círculo Dourado, né? Como eu vou fazer? Então, se eu tenho um porquê, se eu tenho um querer, se eu tenho uma coisa que está dentro de mim que eu quero muito, como eu vou fazer? E aí, gente, nessa época que nós estamos, as pessoas estão muito perdidas, né? Ontem na aula eu fiquei até triste, porque os alunos falavam assim, eu falei, gente, vamos cada um fazer o seu círculo dourado, pensem aí no porquê, qual é o grande propósito da sua vida. Aí eles escreviam, professora, hoje a gente não está podendo nem sair de casa, fica difícil pensar no futuro. Aí eu falei, olha, fica assim, eu fui dar aula semana passada presencialmente, e quando eu entrei na instituição para dar aula, eu confesso a vocês, foi a primeira vez que eu voltei lá na instituição pós-pandemia. Eu tinha 8 alunos dentro de sala de aula. Eu tinha que ficar de máscara, os alunos totalmente distanciados um do outro e de mim. E eu tive que dar uma aula com uma câmera ligada para que os que estivessem em casa pudessem assistir a minha aula também. Agora você pensa, você falar, né, sobre empreendedorismo, sobre propósito. E quando eu entrei, ontem eu falei para eles, que ontem estavam todos online, nós voltamos para o online. E eu falei para eles, gente, agora eu posso falar, porque a gente está online. Mas vocês não imaginam como é angustiante quando a gente sai de casa e vai para dar aula e lembra daquela sala cheia, né? Era tão gostoso a gente compartilhar.
Mas assim, dá uma angústia, dá. Mas olha, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque vocês têm um sonho. E eu estou aqui para ajudá-los a, se possível, começar a realizá-los. Então, não podemos achar assim, tá tudo perdido, né? Porque se eu tenho um porquê, eu vou estudar, eu vou ocupar o meu tempo com as coisas que eu gosto. Se eu não posso sair, eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu gostaria imensamente, eu tenho uma angústia muito grande. Eu li hoje que um grupo de pessoas, né, na cidade aqui próxima, em Patinga, um grupo de voluntários, eles foram para frente do hospital para fazerem orações. Mas aí eu achei tão assim, tão lindo aquele gesto, né, de estar ali fazendo orações. Sabe quando dá uma vontade? Ai, que vontade de reunir um grupo, a gente ia assim num horário, né, distanciados, fazer uma oração. Mas aí, o que nos paralisa? Né? Porque uma coisa é você ter o propósito, e o que mais paralisa o nosso propósito, o que mais nos paralisa de não realizá-lo, é o medo. Medo é o nosso maior inimigo para realizações pessoais e profissionais. É óbvio que não tem como ficar com medo hoje. É claro que não tem. Mas eu fico admirada das pessoas que estão enfrentando para poderem fazer algo pelos outros. Eu gostaria, nesse ponto, eu falo assim, oh meu Deus, como eu gostaria de ter coragem agora de sair daqui e ir para frente do hospital com um grupo fazer orações. Estou paralisada aqui por causa do medo. Então, não adianta termos propósito, não adianta termos metas, termos objetivos, se nós tivermos medo de investir nesses sonhos, nesses objetivos e nesse propósito. Então, gente, se você quer, né? Se você tem um sonho, se vocês têm alguns sonhos, sonhos são maravilhosos, mas eles só viram realmente uma coisa, uma realização quando você age para fazer esse sonho virar verdade. Então, nós temos que focar nisso. Não podemos baixar as guardas com relação à nossa vida. Eu estou aqui, mas meu verbo é esperançar. É esperançar. E a primeira conversa que eu estou tendo todos os dias quando eu acordo, e a primeira conversa que eu tenho todos os dias quando eu deito, é comigo e com Deus. Eu ouvi isso numa palestra, né, que eu gosto muito, do padre Fábio de Mello, e eu ouvi ele falar isso. Às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é o celular já para ver, né, o WhatsApp, Instagram. Eu ouvi disso, importante é que quando a gente passa a fazer daquilo um hábito da nossa vida, que é uma coisa boa, como a gente se sente bem. E eu, por exemplo, hoje eu acordo, né, todos os dias, a primeira coisa que eu faço, né, eu tenho certeza que eu estou viva. Eu tenho que agradecer a Deus por isso. Então, eu tenho que ter uma conversa com Deus e comigo. Eu tenho que planejar o meu dia para que eu não fique dentro de casa parada. Então, eu tenho uma agenda, coloco aqui tudo o que eu vou fazer no outro dia, faço inscrições em lives, faço inscrições em work. Só hoje, eu já estive presente em umas 3 apresentações durante o dia.
Eu estou falando isso porque eu estou dentro de casa, né, gente? Que tem gente que não pode fazer isso que eu faço. Eu estou só falando como eu me comporto diante dos objetivos que eu tenho. E a última conversa que eu tenho, então o que eu faço? Eu levanto e a primeira coisa, né? Eu agradeço, entrego a minha vida, da minha família, saúde para Deus. E não ligo o celular antes de ouvir um evangelho, antes de fazer uma oração. Eu não ligo o WhatsApp nem nada. E aí, durante o dia, eu já tenho meus objetivos, meus propósitos, meus sonhos. Bora fazê-los. Então, eu leio, eu escrevo. Hoje eu tive reuniões maravilhosas, projetos chegando para mim. E eu fico muito feliz. Então, olha como que eu estou. Só pela tarde que eu tive hoje, de tanta coisa boa que eu recebi. Como eu fui nutrida por propósitos, né? Como eu fui nutrida por coisas boas. Ser chamada para fazer parte de uma coisa que eu amo. Ou receber um e-mail solicitando uma coisa que eu amo fazer. Como que a gente fazendo o que a gente ama é diferente o nosso propósito, tá? Então, e à noite também, a última coisa, desculpe, a primeira coisa, né? A primeira coisa de manhã e à noite é ter uma conversa com você e com Deus. E aí, gente, a gente pega no propósito, a gente coloca aquilo no coração, coloca aquilo assim, sabe? É o meu ideal de vida. Tá aqui dentro. Propósito vem do coração. Propósito não é qualquer pessoa que consegue se ela for negacionista. Propósito não se consegue alcançar se for uma pessoa que a qualquer obstáculo ela se entrega. Propósito é o que nos dá vida. Por isso que ele é diferente de missão, tá? Então a gente tem que colocar o propósito, aguardar, mas não podemos ficar com o cotovelo na janela vendo a banda passar. Porque a única coisa que nós vamos ter ao final do dia é um calo no cotovelo. Mais nada, né? Então, quando a gente acorda, que a gente acorda e sabe que tem alguém no comando da nossa vida, e sabe que nós temos que viver, e sabe que o que eu amo eu estou fazendo, mesmo estando dentro de casa, sem poder sair, eu estou fazendo o que eu amo. Eu estou dando aula, eu estou participando de mentorias, eu estou dando cursos, estou fazendo palestras, estou escrevendo, estou em contato com o mundo que eu não posso ir pessoalmente. Não é isso? Por isso que nós precisamos ter esse propósito bem definido. Tenha um propósito, tenha sonhos. Primeira pergunta, comece pelo porquê. Por que você vai fazer, estar fazendo ou quer fazer alguma coisa? Para responder a esta pergunta, faça outra. O que te faz levantar da cama e agir? O que te faz ter brilho nos olhos? O que te faz ficar horas fazendo sem ver a hora passar? É isto que nos dá energia, né? Nós não podemos fazer coisas que não nos dá aquele gás. Infelizmente, eu não gosto de falar assim, é isso. Eu não gosto de receita pronta, né? Porque quando eu falo pra você, você só vai ter sucesso se você fizer isso, porque você tem que fazer isso, eu estarei sendo muito cruel. Porque existem pessoas que não têm a mínima condição de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando do que eu faço para motivar as pessoas de que, olha aqui a Zarinha, né?
que apesar de obstáculos, apesar de não ser perfeita, apesar de errar muito, mas está fazendo muita coisa que ela ama. E como isso faz bem para a nossa vida. Então, o que for para você, é para você fazer. O que você puder e o que você conseguir fazer, faça com amor. Faça com paixão. Faça com que você inspire outras pessoas a fazer. É isso que é propósito, não é? Gente, eu ficaria aqui falando horas para vocês sobre o propósito, porque eu amo fazer isto que eu faço. Eu agradeço muito a Deus pelo dom que Ele me deu de poder estar inspirando pessoas. Eu hoje assisti a uma live através da UBEC de Brasília, e quem eu vi fazendo como professor na área religiosa, um ex-aluno, eu não gosto de falar ex-aluno, um eternamente aluno meu, o Jonathan Félix, fazendo doutorado, e hoje ele trabalha maravilhosamente o tema religião. E como eu fiquei encantada de ver aquele menino que há 20 e tantos anos atrás foi meu aluno. E como até hoje, hoje eu fiquei muito emocionada. Porque, pensa, pessoas participando da live, e ele falou do quanto a professora Zarinha foi uma inspiração para ele. Porque ele sabia, né, que a gente estaria lá. Como eu fui uma inspiração para ele. Gente, isso é que é vida. Como eu tenho um legado maravilhoso de alunos. Então eu quero, assim, agradecer muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer pela inspiração que vocês me dão todos os dias, né? Eu quero deixar um recado, né? Uma coisa assim que eu gosto muito. Eu só quero pegar para vocês aqui, gente, o livro que me ensinou para essa live de hoje. Chama-se Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, tá? S-I-N-E-K. Tudo isso que eu falei com vocês está no livro. É um livro que me inspira e que mostra por que grandes empresas conseguem enxergar qual é o propósito delas, enquanto outras não conseguem. E como isso cabe na nossa vida. E ele mostra como fazer o círculo da vida, o círculo dourado, né? O Golden Circle, que é o porquê, o como e o quê. Então é um livro maravilhoso que eu sugiro a vocês de lerem. E eu quero terminar me despedindo de vocês com uma frase, novamente, do Padre Fábio de Mello. Tem muitos inspiradores, muitos mentores espirituais e profissionais. E Padre Fábio de Mello é um que eu sempre cito, que eu gosto muito, né? Eu sempre ouço o Padre Fábio de Mello de manhã. Eu quero que vocês tenham o propósito, qualquer que seja o seu propósito. Coloque o seu coração nele. Coloque a sua força nele. Coloque a sua fé nele. O propósito, eu volto a falar, o propósito tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro da sua empresa, se você for líder. O propósito é por que é que você está atendendo os seus clientes. Por que é que você está fazendo aquilo. E você só consegue inspirar as pessoas de dentro para fora. Não existe mais a fórmula mágica de motivar pessoas de fora para dentro. É de dentro para fora. É o seu coração encontrando outro coração. Então que vocês tenham propósitos maravilhosos e que Deus guie este propósito o tempo todo. E eu termino
mandando um grande beijo, um grande abraço, desculpem, e deixando uma frase. Para onde você for, que lá esteja o seu coração. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço virtual e a gente ainda vai se abraçar. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.